aí, terceirão mais bonito do Colégio Adventista! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de filosofia. Vamos continuar aí, então os nossos estudos, a nossa análise sobre as questões relacionadas aí à linguagem humana, esse instrumento que nos distancia dos outros seres, não é? Fruto da racionalidade. Bom, na nossa última aula, eu não sei se você se lembra, mas aliás, eu vou relembrar aqui as duas últimas aulas, ok? Dois filósofos extremamente importantes para a nossa análise, para os nossos estudos, filósofos que muitas vezes são cobrados aí em diversos vestibulares, país afora, cobrados no Enem, são caras que são importantes, e você que não vai ficar aí de bobeira, você vai destacar. Então vamos relembrando. O primeiro que eu quero destacar com vocês é o Wittgenstein. Você se lembra? Há duas aulas atrás nós falamos sobre o Wittgenstein. Não na semana passada, na anterior. E por que é importante destacar o Wittgenstein? Porque ele vai construir aquela noção da linguagem e o jogo de palavras. De que as palavras, elas fazem sentido dentro de um universo próprio. Se você não conhece o universo no qual essas palavras foram produzidas, essas palavras, ainda que você compreenda-as, você não consegue percebê-la, né? Você ouve, você compreende o som, mas você não consegue percebê-la na sua totalidade. É isso que acontece muitas vezes quando você está lendo um texto, ou você está lendo aí lendo um texto em outra língua, e você não tem um pleno domínio daquele idioma. Você nunca vai conseguir extrair, a menos que você tenha pleno conhecimento daquele outro idioma, extrair tudo o que aquela palavra ela pode trazer para você, ok? Então é importante para você compreender plenamente uma mensagem, é importante que você esteja inserido no jogo de palavras, no jogo de linguagem. Esse é o conceito, ficou estranho, né? Linguagem. No jogo de linguagem. Esse é o conceito aí importante para o Wittgenstein. Semana passada, nós falamos sobre outro filósofo extremamente importante e o conceito de Dasein. Quem é? O Martin Heidegger. O Dasein, o ser aí, ou seja, aquele ser que é lançado, aquele ser que tem consciência de si mesmo, aquele ser que através da linguagem pode se construir e dar sentido para a sua vida, escolher caminhos diferentes. A linguagem é o instrumento, na visão do Martin Heidegger, é um instrumento que permite a esse ser tomar consciência da sua existência e construí-la de uma maneira adequada, ok? Beleza? Hoje nós vamos dar sequência e vamos analisar mais alguns nomes importantes. Vamos lá! O primeiro deles para a aula de hoje é o Karl Popper. Karl Popper, olha só, 1902-1994. Você repara aqui já mais próximo dos nossos dias. O Karl Popper, nós vamos falar muito sobre ele também quando estivermos analisando a filosofia da ciência. Porque esse cara é extremamente importante para essa questão da ciência. Mas, professor, mas por que estamos falando dele sobre a linguagem também? Olha só, ele é o pai do falibilismo. O que é isso, professor? Falibilismo. Falibilismo é a teoria proposta do Karl Popper, onde ele diz assim, olha, o homem, ele não conhece. Você acha que conhece. Você pensa que conhece, mas você não conhece. É? Aí você pode estar pensando assim, professor, eu sempre achei que nas aulas de filosofia era assim mesmo. Eu não conheço nada. A filosofia para mim é que nem música em inglês, sabe? Eu acho bonito, eu acho legal, mas no fundo eu não entendo quase nada. Juntos e shallow now. Não pense assim, meu querido Padawan. Vamos tentar elucidar isso aí. O falibilismo é o seguinte. Então, ele diz, olha, você não conhece. O homem não conhece. O homem apenas conjectura. Então, mesmo um cientista que ele está fazendo uma pesquisa, ele está buscando conhecer, ele não consegue conhecer a essência da coisa de fato. A única alternativa que ele tem é criar conjecturas.
É por isso que o conhecimento científico, ele é transitório. E mais, o Popper diz que o conhecimento científico tem que ser transitório, tem que ser falível, ele tem que ter a possibilidade, até ele usa um termo aqui, de ser falseável, de ser rebatido. Por quê? Porque se não tiver essa possibilidade, ele se transforma em um mito. Se ele não pode ser questionado, ele se transforma em um mito. E mito não é ciência. Então, o conhecimento científico, ele tem que ter a possibilidade de ser falseável. E quanto mais eu ataco e mais ele resiste, mais aquilo ali vai se transformando em uma teoria mais próxima do conhecimento verdadeiro. Mas esse conhecimento verdadeiro nunca vai existir. Por quê? Pode chegar um determinado momento que aquilo que durou séculos simplesmente caia por terra diante de uma nova descoberta. Você entendeu isso aí? Então o que acontece? Ele diz, olha só, que tudo é falível. Todo o conhecimento humano, tudo aquilo que o ser humano produz é falível e passível de revisão. Por isso que ele diz, o homem não conhece, ele apenas conjectura, ele levanta hipóteses, sempre assim, ok? E diante desse mundo de incertezas, qual deve ser a grande preocupação da ciência, então? E qual a relação de tudo isso com a linguagem? Bom, ele diz o seguinte, olha só, a linguagem científica, que é o que de fato interessa para ele, ela tem que trabalhar no sentido de produzir sentenças objetivas. Sentenças objetivas. E não ficar divagando na subjetividade. Ah, eu acho que talvez... Não. Sentença objetiva. É assim. Se depois de um tempo descobrimos que não era, beleza. Pegamos essa sentença e substituímos por outra. Entendeu? Então esse é o conceito de falibilidade que é tão importante para o Karl Popper. E ele diz... O ser humano, ele só consegue construir esse conhecimento a partir da linguagem. Por isso, a preocupação do cientista deve ser criar conceitos que sejam objetivos e conceitos que sejam precisos, o mais preciso possível, para evitar subjetividade, para evitar confusão. É por isso que, por exemplo, dentro do campo da medicina, nós temos muitas vezes nomes que são complexos. Às vezes você vai no médico lá, você conversa com o doutor, ele fala assim, ô meu querido, você está com... Você não entende nada. Por quê? Porque são palavras, são sentenças que são construídas com precisão. E agora eu vou pegar mais uma vez aqui o conceito do Wittgenstein, o jogo de linguagem. Você precisa estar inserido nesse contexto para que você entenda o que de fato significa cada uma dessas palavras. Entendeu? Então aí o Karl Popper, diretamente ligado com a questão da filosofia da ciência. A preocupação dele é utilizar a linguagem para construir conceitos que sejam precisos, que permitam à ciência avançar no conhecimento de mundo. Sempre lembrando que esse conhecimento ele é transitório e nunca uma verdade absoluta. Beleza? Vamos para o próximo então? Muito bem! Chegamos aqui ao nosso segundo nome da aula de hoje. O nosso querido Jacques Derrida. C'est français. O francês Jacques Derrida, ele é o pai do desconstrutivismo. Esse conceito, ele vai assim, ó, transcender. Ele vai para além do campo da filosofia, vai chegar inclusive na área da arquitetura. Muitos arquitetos utilizam essa ideia do desconstrutivismo para elaborar as suas obras, os seus prédios. Professor, mas o que é desconstrutivismo? Vamos lá. Desconstrutivismo é a ideia, como o próprio nome já sugere, onde você vai desconstruir alguma coisa. Eu entendi a referência. Ah, não acredito que era só isso. Isso aí eu já sabia, professor. Então vamos avançando, ok? Olha só, vamos por partes, no que se refere à linguagem principalmente. O Derrida, ele diz o seguinte, a nossa concepção de mundo, a maneira como nós enxergamos o mundo, a maneira como nós compreendemos o mundo, é construída de uma forma bem clara. Imagine o seguinte, você enxerga o mundo a partir de algumas lentes que você coloca, entendeu? Algumas lentes. Então, claro, essa lente nós vamos, é um exemplo assim, para aquilo que nós vamos chamar de cosmovisão. E essa cosmovisão, ela é construída a partir de alguns centros na visão do Jacques Derrida. Alguns conceitos, algumas palavras que são chaves
para a compreensão e para a significação das coisas no mundo. Então eu vou te dar um exemplo. Olha só. Deus, homem, verdade. Então a maneira como você compreende essas palavras, elas são centrais para a construção da sua cultura. Quando estamos falando aqui, eu coloquei propositalmente essas palavras aqui, porque elas são centrais na visão do Derrida para a construção daquilo que nós chamamos de cultura ocidental. A noção de Deus, a noção de homem, a noção de verdade. Perceba, são alguns centros. Por isso, nós vamos dizer que o Derrida, é muito importante para ele também a questão do logocentrismo, ou seja, alguns conhecimentos, alguns conceitos que estão no centro da construção da sua visão de mundo. Entendeu isso? E só um detalhe, para cada um desses conceitos, ele coloca que existe um contraponto, um outro lado da moeda. Então olha só, Deus, diabo, homem, mulher, verdade, mentira. E muitas vezes, quando você pede para alguém definir algum desses conceitos, a pessoa tem dificuldade e consegue achar esse conceito, muitas vezes, apresentando o outro lado da moeda. Então, quando eu te pergunto assim, o que é a verdade? Você tem facilidade para definir? Muitas vezes, o caminho mais fácil é você fazer o quê? Mostrando o outro lado da moeda. Olha, professor, verdade é aquilo que não é mentira. Certo, mas eu não perguntei o que não é verdade, eu perguntei o que é verdade, entendeu? Então esses conceitos, eles estão juntos e eles são centrais na construção da nossa visão de mundo. E aí, o que acontece? Ele diz o seguinte, essa maneira de enxergar, ela vem da Grécia. Essa concepção de dividir tudo em dois lados, em um lado e o outro lado, ela vem da Grécia. Quando? Quando você tem ali o mito, você se lembra do mito? O mito é a primeira forma que o ser humano encontra para explicar a existência, para explicar a physis, o mundo físico. É a primeira maneira, certo? Só que em determinado momento, o mito é substituído por uma outra forma de explicação que é considerada superior. Uma forma racional, que é o logos. Então, olha o que ele coloca aqui para nós. Começa a existir esse conceito de uma dualidade e de que uma forma de conhecer é superior à outra. Um centro, uma explicação é superior ao outro centro e à outra explicação. E aí você entende que durante muito tempo, e até os dias atuais, né, você tem a ideia de que Deus é superior ao diabo. O homem é superior à mulher. Aham, sei. A verdade é superior ao homem. Ô, professor, para. Esse negócio de o homem superior à mulher não está certo. Eu não estou dizendo que está certo. Eu estou apresentando para você alguns conceitos. Agora, no que tange especificamente essa questão do homem e a mulher, eu não vou dizer que está certo. Mas se você olhar para a sociedade, você vai perceber que é dessa forma que funciona. Os homens acabam muitas vezes tendo um salário maior do que o das mulheres para cumprir a mesma função, a mesma jornada de trabalho, exercer muitas vezes as mesmas atividades. Estou falando que está certo? Não. Mas quando você olha para a sociedade, essa é uma constatação que nós fazemos. Precisamos lutar para mudar essa situação? Enfim, aí depende do caminho que cada um quer seguir. Mas essa é uma constatação que eu estou fazendo junto com vocês. Beleza? Então essa é a visão do Derrida. A sociedade, ela é construída a partir de centros. A compreensão, melhor dizendo, a compreensão da sociedade, a compreensão de mundo é construída a partir de centros. E onde entra a linguagem em tudo isso? Ora, tudo isso é linguagem. A definição de Deus e diabo, de homem e mulher, de verdade, tudo isso é construído a partir da linguagem. Então a linguagem, na visão do Derrida, é o instrumento, é o caminho para promover a desconstrução. E quando você promove essa desconstrução, ele vai propor o quê? A reconstrução de novos conceitos. E a ressignificação desses novos conceitos. E quando que eu vou conseguir, então, transformar o mundo? Quando eu transformar esses conceitos. Quando eu transformo esses conceitos, quando eu desconstruo esses defeitos. Errou! E construo de uma maneira... Falei defeito? Acho que eu falei. Vou pegar de novo, não vou editar não. Olha só, quando eu desconstruo
estes conceitos e estou construindo novamente, eu vou construir de uma forma diferente. E dessa maneira, eu vou tornar o mundo um lugar diferente. Entendeu? Essa, então, é a visão do Jacques Derrida. Galera, 2 filósofos para a aula de hoje, Karl Popper, Jacques Derrida. Paramos por aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar, tá bom? Terceirão, beijo no seu coração e até nossa super próxima aula de filosofia. E agora, sobe mais uma vez aquela musiquinha gostosa. Vai lá!